Mais um domingo, nos sobram motivos, né, para agradecer ao Senhor. A gente passaria horas e horas aqui louvando ao nosso Deus, ao Deus que nos deu salvação, ao Deus que nos deu vida e que nos trouxe até aqui. E podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Lá em Romanos capítulo 14, no versículo 17, diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Vocês podem se assentar. A irmã Sara falou para mim, perguntou, né, se eu ou o Gustavo poderíamos dar a mensagem, já que hoje é o culto dirigido pelos jovens, né, e a gente tem aprendido bastante da parte do Senhor em relação à verdade de Deus, ao que a palavra de Deus diz sobre nós, ao que o reino de Deus é, ao que o reino de Deus é comparado. E Deus tem falado grandes coisas ao nosso coração, e uma dessas coisas que eu tenho meditado, inclusive, né, o último livro que eu tenho estudado foi Tiago, e agora eu estou na primeira carta de Pedro, e Deus tem falado muito forte comigo em relação realmente à verdade de Deus, o que é a verdade de Deus para mim, o que é a verdade de Deus para você. Né? E já adiantando aos irmãos, e é algo que vocês já sabem, mas a verdade de Deus não é relativa, não depende das minhas experiências, não depende daquilo que eu penso, não depende daquilo que eu acho. A verdade de Deus é absoluta, amém? A verdade de Deus, ela não muda conforme o meu humor, ela não muda conforme a sua vontade, mesmo que você, como uma criança, chore, esperneie, queira, por fim da força que Deus ele faça algo que no tempo dele não é para fazer, mas que você quer, né? Então a verdade de Deus ela não é único e exclusivamente a minha vontade. Não, a vontade de Deus é exclusiva dele, é no tempo dele, é quando ele quer fazer, é quando ele quer operar. E pensando nisso, pensando no reino de Deus, pensando naquilo que Deus ele pregou em Cristo aqui na terra aos seus discípulos e a nós através da sua palavra, que hoje temos aqui escrita, né? Mas o irmão Sérgio sempre gosta de lembrar para a gente, olha, não era assim, né? Não era assim, a palavra de Deus não era escrita da forma como é agora, né? Eram rolos, eram pergaminhos, era muito mais difícil o acesso, mas hoje você, pela graça de Deus, tem aí uma Bíblia na sua mão. Você já glorificou a Deus por isso? E lá no capítulo 14 de Romanos, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, não é algo terreno, não é algo daqui, não é algo que passa, que você come e logo tem fome, que você bebe e logo tem sede, mas na verdade o reino de Deus ele é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo, amém? Existe um contexto aqui, né? Tem uns pormenores sobre por que o apóstolo Paulo ele deu essas orientações, né? Algumas pessoas estavam julgando as outras, né, em relação aos fracos na fé, que uns achavam que podia comer determinada coisa e outros achavam que não, mas para evitar o escândalo, né, do próximo, né, ele recomenda, olha, não é isso, não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, alegria no Espírito Santo, amém? E eu pensando, o que é justiça? Né? Na sua cabeça, o que pode ser justiça? Pode ser considerado justiça. Lá no dicionário Webster, né, que é um dos confiáveis, que a gente pode confiar porque é antigo e não sofreu tanta alteração assim, tem alguns sinônimos, né? Um deles é equidade, palavra difícil, né? Bonita, as professoras de português aí conhecem bem, talvez, né? E sabem aí que é o sinônimo de justiça. Mas até um dia desse eu não conhecia essa palavra, equidade, tá?
um direito, né? Justiça é um direito, imparcialidade, né? Ser justo, ter justiça, a justiça também é sinônimo de imparcialidade, né? É bem diferente de algumas coisas que acontecem aqui nesse país, né? Que existem muita parcialidade, dependendo do que você pense, pode ser que dê certo, pode ser que pode dar problema para você ou não, né? Justiça é correto também, é algo que é correto. Retidão tem a ver com retidão. Tratamento justo, né? Então tem esses sinônimos, e o que uma das definições é que é a manutenção daquilo que é justo. Então é quando alguém ele mantém a justiça em algo, ele julga corretamente, ele não faz parcialidade, né? Ele não julga com parcialidade. Eu fui com a cara do irmão Zezito, então eu acho que eu vou julgar a favor dele. Não, eu acho que eu vou julgar a favor do irmão Marcos, porque ele fez isso assim por mim. Ele me beneficiou em algo, então eu acho que eu vou julgar a favor dele. Né? Então, não é dessa forma, né, que tecnicamente a palavra justiça significa. Né? Mas, como eu falei no começo, em alguns momentos da nossa vida ou da nossa sociedade, a gente se depara com situações, né, e pessoas que elas não agem de forma justa. Né? Por quê? Por que será isso? Né? A gente vai voltar lá para o começo de novo, né? Lá para a queda, lá para o Adão, lá para a Eva, né? No momento em que eles caíram, no momento em que eles desobedeceram, e assim, por um só homem, o pecado entrou no mundo, assim também a injustiça entrou. Né? Assim também o não julgar corretamente entrou. Né? O tratamento parcial, ele também passou a reinar no coração das pessoas. As pessoas passaram a ser mais egoístas, as pessoas passaram a ser mais amantes de si mesmas. E as Escrituras falam, né, o apóstolo Paulo fala nas Escrituras que isso só tende a piorar, isso só tende a aumentar, porque o amor de muitos deles vai se esfriar, as pessoas elas vão ser mais amantes de si mesmas, elas vão ser mais egoístas, elas vão procurar mais os próprios interesses. Né? E, infelizmente, isso acontece. E o que é que o mundo hoje em dia, o mundo que eu falo é o secular, né? O que é que as pessoas que não temem a Deus, elas pensam que é justo? O que é que elas pensam hoje em dia? Se você parar bem para pensar, você vai lembrar em algum momento da sua vida, em algum momento, alguma situação que você viu alguém pensando mais ou menos assim: é justo eu viver como eu quero, porque é o que me faz feliz, o importante é eu ser feliz. Então é justo eu fazer o que eu quero, porque isso é que me traz alegria, isso é o que me dá felicidade. Então eu vivo dissolutamente, de vez ou outra eu vou até lá na igreja, né? Eu vou na igreja perto da minha casa, mas aí eu vivo da forma que eu quero, do jeito que eu quero, porque o importante é eu ser feliz, é eu estar feliz. Né? Algumas outras pessoas, elas pensam assim, que uma mulher ela tem direito pleno sobre o seu corpo. Em que sentido, irmã Maiele? No sentido de querer tirar realmente a vida de uma criança, por exemplo, porque ela acha que é justo, algo muito ruim aconteceu com ela, né? Então, o fruto, né, aquela gestação ali, é muito pesaroso para ela, então ela acha justo para ela, e outras pessoas, né, defendem isso, que é justo para ela tirar a vida de uma criança, né? E é bem complexo o que eu estou falando, né? Mas vocês já viram notícias assim, já? Vocês já viram pessoas falarem, inclusive defenderem ideias mais ou menos dessa forma, né? Então é totalmente contrário à justiça de Deus. É justo, inclusive, roubar, porque eu não tenho dinheiro, então eu vou ali na loja, já que eu estou precisando daquele objeto. É justo eu ir lá, passar a mão, né? Então, na cabeça de algumas pessoas, isso é justo. Isso é justiça. É fazer justiça. É ter justiça
social, já que eu não tenho. Então, não importa por cima de quem eu preciso passar, eu só vou passar. O importante é que eu vá. Vai e faça aquilo. Outro pensamento é de que é olho por olho, né? Assim como Jesus, inclusive, falou para os seus discípulos, que vocês ouviram dessa forma. É olho por olho. E não é diferente. Hoje continua assim. As pessoas, realmente, elas acham que porque o outro pisou no pé dela, ela tem o direito, tem a justiça, a própria justiça de ir lá e dar um outro pisão no pé dela. Né? É porque elas receberam uma cotovelada que ela vai lá e dá um socão, dá um gancho. Né? Então, elas acham que isso é justiça. Né? E isso é totalmente o contrário ao que Deus quer para as nossas vidas. Né? Isso é totalmente o contrário que Deus ele quer para a minha vida, que Ele quer para a vida de vocês, que Ele quer para a vida das pessoas que estão lá fora. Na verdade, tudo isso que eu falei aqui, que vocês conhecem coisas inclusive piores que acontecem, né? Tudo fruto, realmente é tudo consequência de uma escolha mal feita. Né? A escolha lá no Jardim do Éden, uma escolha muito mal feita de realmente querer fazer a própria vontade, de querer fazer aquilo que lhe agrada, de querer a própria justiça e não aquilo que Deus acha justo, e não aquilo que Deus acha correto, não aquilo que Deus acha bom para as nossas vidas. Né? E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 5. Nesses versículos em diante, do capítulo 5, né, após Jesus ser tentado, ele começa a pregar, chama os primeiros discípulos, e ele começa a ensinar o povo e curar algumas doenças, porque ele fala, amém? Ele não só falava naquela época, mas ele continua falando, amém? Ele não só curava naquela época, mas ele continua curando, amém? Glória a Deus por isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele fala lá, aqui nas Escrituras, em Mateus capítulo 5, ele começa a falar das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, ele começa a falar das bem-aventuranças, e isso é justiça para Deus. Né? Isso é o tipo de justiça que agrada a Deus. As suas palavras são espírito e são vida, amém? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma como perseguiram os profetas, viveram antes de vocês. Então, o que é que Cristo, Jesus, está falando aqui para os seus discípulos? Que tudo isso que o mundo ele considera justo, é o contrário. Né? Então, quando ele fala que bem-aventurados serão vocês pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, os que choram, pois serão consolados, né? Os que têm fome e sede de justiça,
serão satisfeitos, misericordiosos. Então, tudo isso, todo o objetivo em tudo isso é que quando nós fazemos essas coisas, é que no fim, haverá um fim. E esse fim, né, que nós já podemos viver aqui na Terra, é o reino de Deus. O reino de Deus já está aqui em nós. Amém? O reino de Deus nós já podemos viver aqui e agora. Quando nós fazemos essas coisas segundo a ordem de Jesus, segundo aquilo que Jesus considera justo, segundo aquilo que Jesus considera justiça. Lá nos versículos mais na frente, ele continua falando, né, sobre sermos o sal da terra, a luz do mundo, que Jesus ele cumpriu a lei, sobre a questão do homicídio, do adultério, o divórcio, os juramentos, a vingança. E quando ele fala assim, o amor aos ímpios, lá no versículo 43, ele diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Né? Era esse o ditado, né? E que para muitas pessoas continuam valendo. Olha, aquele que é seu próximo, se achegue a ele, mas aquele que é seu inimigo, odeie. Né? Jesus diz o contrário. Mas eu, Jesus, né? Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está lá nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e os injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos eles fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos eles fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Né? Então, às vezes eu me pegava lendo essas partes das Escrituras e pensava, como ser perfeito? Né? Como conseguir fazer tudo isso? Como andar dessa forma? Porque se você disser que é fácil orar por pessoas injustas, que fazem o mal, que é fácil, humanamente falando, isso não é. Né? Então, se você disser que é fácil perdoar alguém que lhe causou um grande dano, um grande dor, uma grande culpa, não é fácil. Mas quem é que nos capacita a fazer essas coisas? Porque se Jesus, que é Deus, ele pediu para a gente fazer essas coisas, ele não estaria brincando com a nossa cara. Ele não estaria dizendo isso só para nos enganar, só para dizer assim, vocês conseguem e no fim não conseguirem. Não, quando ele fala isso, ele está falando muito sério. Olha, façam isso. Sejam santos, como ele diz em outra parte. Sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu sou santo. Então, como a gente sempre fala, né? Vou sair voando, vou sair agora flutuando porque agora eu sou perfeito. Não, irmãos, não se trata disso. Mas se trata justamente dessas bem-aventuranças que Jesus falou. Bem-aventurados serão vocês. Bem-aventurados serão vocês. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 7, no versículo 13, ele fala de uma porta estreita e de uma porta larga. No capítulo 7, no versículo 13, ele fala o seguinte: entrem pela porta estreita. Diga estreita. Eita, diga estreita. Porta estreita, irmãos. Então, entrem pela porta estreita, não é pela larga, não é aquela larga ali, é uma estreita assim, se a gente for comparar. Não é o portão que a gente entra, é tipo um assim, certo? Né? Só para a gente ter consciência de que não é a larga. Por quê? Por que não é para entrar Por que é para entrar pela porta estreita? Pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. Né? Foi muito interessante segunda-feira passada que a gente estava aqui com as crianças no PG e a Tamara fez uma experiência com elas, né, de um baldinho
com a palavra desobediência, ela era mais larga, certo? Tipo assim, ela era do tamanho mais largo, assim, do tamanho desse negócio aqui. E um mais estreitinho, um potinho mais estreitinho como essa água, esse copo. E no estreitinho tinha obediência. Adivinha qual é o balde que as crianças queriam acertar com a bolinha? Qual que era o mais fácil, na verdade? O mais fácil, lógico, que é a larga, né? É a larga. Então, realmente, largo e espaçoso, como diz aqui as Escrituras. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Né? São muitos na nossa escola, são muitos no nosso trabalho. Né? É muito fácil você identificar quantas pessoas elas preferem o caminho da perdição, não porque simplesmente acontece assim também, por prazer, porque querem, né? Porque realmente da sua natureza, porque gostam, mas tem outros que às vezes assim entram sem querer, sabe? Elas fazem as coisas ali, não de uma forma assim intencional, né? Mas fazem, querendo ou não, vai se estreitando assim a porta e elas não querem muito ir pela porta, elas voltam e vão pela larga mesmo, certo? Então, largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram, certo? Então, qual é a diferença aqui? Então, a diferença é que realmente essa sociedade tá virada, essa sociedade não preza pelos valores cristãos, né? A sociedade no geral, elas não prezam pela família, elas não prezam por aquilo que Deus instituiu, por aquilo que é bom, por aquilo que é puro, por aquilo que é respeitável, por aquilo que é de boa fama. Na verdade, o que é contrário é o que está cheio, né? É o que bomba, falando assim, o que levam as pessoas a se empolgarem, a se agitarem, é onde tem depravação, é onde tem impureza, é onde tem imoralidade. Irmãos, isso é fato, é comprovado, a gente sabe disso. São muitas as pessoas que vão por esses caminhos, né? Mas nós não. Deus nos chamou para a santidade. E Deus nos chamou para ir falar para essas pessoas que existe um caminho melhor. Na verdade, existe um único caminho, que é a verdade, que é a vida, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, a saída, a solução, há um caminho que leva para a vida, porque as palavras de Jesus, elas são espírito e elas são vida, elas não são palavras ao vento, elas não são palavras perdidas, ela é a boa semente, amém? Ela é a boa semente que quando cai realmente no coração, que quer ou quer fazer ali a vontade de Deus, ela frutifica e dá 30, a 60 e a 100 por um, como diz as Escrituras, amém? Então, o reino de Deus, ele não é como os reinos da terra, né? O reino de Deus, Deus governa o seu reino com justiça e com um saber ilimitado, um saber celestial. Em Tiago, fala sobre a sabedoria terrena, a sabedoria humana, que é humana e que é diabólica, né? Razão pela qual muitas vezes a gente, apoiado nessa sabedoria, apoiado nesse entendimento, a gente pede, às vezes, estava meditando esses dias, que a gente às vezes pede, e às vezes as coisas não acontecem, né? Mas por quê? Porque Deus está fazendo birra com a gente, que Ele não quer dar na hora que a gente quer? Não, irmãos, Ele sabe o melhor tempo, Ele sabe a melhor forma de agir, Ele sabe quando fazer, como fazer, né? Por que fazer. A gente não tem todo esse entendimento amplo, aberto daquilo, mas Ele diz, olha, peça sabedoria, né? Não é isso que diz lá em Tiago? Abre aí sua Bíblia lá em Tiago, risque aí na sua Bíblia, se não for riscada. Bota uma etiquetinha para você lembrar sempre quando for orar. Senhor, eu estou pedindo certo? Senhor, eu estou pedindo com a intenção correta? É com justiça?
é justo, é correto, é amável, é de boa fama. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 13, ele fala assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que eu demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e a ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, ou seja, justa e sincera. O fruto da justiça semeia em paz para os pacificadores. Lembre que os pacificadores, eles herdarão o reino dos céus. No 4 diz o quê? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não no nosso meio aqui, amém, irmãos? De modo geral, no mundo afora. De onde é que vem essas guerras e as contendas? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém, irmãos? Então, a justiça de Deus, o reino de Deus, ele é realmente totalmente contrário aos reinos desse mundo. As coisas que as pessoas consideram boas, as coisas que as pessoas consideram justas. Na verdade, ele diz que para a gente obter, a gente precisa perder. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la, Jesus falou. Então, quem quiser seguir a ele também disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a justiça totalmente contrária à justiça realmente terrena, humana, falha desse mundo, corrompida pelo pecado, é totalmente diferente da justiça de Deus. Né? Então, enquanto o mundo acha que viver porque faz o que quer para o seu prazer, para as suas próprias vontades é justo, sigam o exemplo de Cristo. Que mesmo ele quisesse passar o cálice, abre aí sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mesmo Jesus querendo podendo ter no coração dele esse desejo de passar o cálice, ele não fez a sua vontade. Mesmo assim, mesmo sabendo a grande e terrível dor que ele enfrentaria, mesmo sabendo toda a angústia que ele passaria por mim, por você, Jesus, ele orou ao Pai, lá em Mateus, capítulo 26, no versículo 39, quando ele está lá no Getsemane, orando com seus discípulos, que inclusive eles dormem, né? Jesus, ele indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível. Eu vejo essa frase
a forma de Jesus, de que foi relatada, vem à minha cabeça, vem assim ao meu pensamento, a forma humilde de Jesus pedir as coisas ao Pai com quem ele tinha contato assim, direto, assim como nós temos hoje. Amém? Ele fala: meu Pai, se for possível, afasta-se de mim este cálice. Contudo, que não seja feito o que eu quero. Né? Então, se eu não estiver entendendo errado, ele queria passar o cálice, correto? Né? Assim, no sentido, né, daquele momento ali, naquela oração, o que eu entendo é que ele, Senhor, meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, não tem a ver com a nossa vontade, não tem a ver com aquilo que a gente quer, simplesmente para gastar com os nossos prazeres, como diz lá em Tiago. Né? Tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a justiça de Deus, com aquilo que é correto diante de Deus, para agradar a Deus e não a homens, e não a mim, e não para ter coisas, e não por causa de coisas, mas por amor a Deus, assim como tu queres. Que a gente ore de fato assim como tu queres, Senhor, assim como tu queres. Venha o teu reino aqui na terra, como é no céu, como é perfeito, como cumprir as coisas de forma plena lá no céu, que seja feito assim na minha vida aqui na terra também. Né? Enquanto as pessoas elas querem ter esse direito de acabar com vidas de inocentes, e orem, irmãos, por isso. São muitas as guerras, né, de crianças indefesas, tanto crianças que nem nasceram ainda, quanto crianças que já nasceram, mas que os pais abandonam, que os pais eles não têm cuidado com as suas crianças. Muitas vezes, pais que realmente, irresponsavelmente, eles deixam as crianças soltas, não cuidam. Então, orem, irmãos, por isso. E enquanto as pessoas elas querem esse direito de acabar com vidas de inocentes, lá em Marcos, olha o que Jesus falou em Marcos capítulo 10. Marcos no capítulo 10, versículo 14, mas um pouquinho antes, no 13, ele diz assim: alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos, os próprios discípulos, os repreendiam. Né? Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços e impôs-lhes a mão e as abençoou. Irmãos, isso é maravilhoso saber que Deus, ele ama as crianças. Né? Que assim como ele ama as crianças, ele quer que a gente ame elas também, cuide delas, porque, né, a gente vive falando, elas não são só o futuro, elas são agora, né? Elas são essas crianças que nos observam, elas são essas crianças que vão observando os adolescentes vão observando os jovens, e os jovens vão observando os adultos, né? E não só isso, mas eles vão aprendendo conosco o tempo todo. Então, se realmente eu não tenho esse cuidado com as crianças, as que já estão aqui e com as que vão nascer ainda, então que tipo de pessoa sou eu? Que tipo de discípulo sou eu, discípulo de Jesus, que não me importa em orar por essas crianças que estão sendo realmente perseguidas, que estão sendo maltratadas, que estão sendo tirado o direito. Isso não é justo, irmão. Isso verdadeiramente não é justo. O que essas crianças têm enfrentado, o que elas têm passado, isso não é justo. Né? Então, que possa ter no nosso coração, de fato, esse amor pelas crianças, por discipular as crianças, por discipular porque elas vão crescer e elas vão se tornar adultos, se Deus assim permitir. E aí sim,
de fato, elas vão poder tomar as decisões lá na frente e que, como pais, né, aqui eu falo diretamente para os pais e para os responsáveis, vocês não vão ter como, controlar o que eles vão querer, né, ou escolher. Agora, a gente consegue educar, a gente consegue arrastar pelo exemplo, né, mas quando eles crescem, normalmente é assim que acontece, eles querem sair, eles querem viver, se eles realmente não estiverem alicerçados na palavra, no caminho, eles vão querer tomar decisões assim que vão levá-los à porta larga, que vão levá-los à perdição. Mas, se nós realmente, assim como Jesus, acolher essas crianças em oração, acolher essas crianças em discipulado, a probabilidade de elas se perderem lá na frente é muito menor. Amém? Eu creio dessa forma. Enquanto muitos eles tentam enganar, né, Jesus ele não é assim. Né? Enquanto pessoas querem ganhar de forma desonesta, como roubando, porque é o que dá para fazer, as coisas estão muito caras, então eu vou enganar ali, eu vou enganar acolá. Jesus ele não é assim. Né? Lá em Mateus capítulo 17, no versículo 27, quando fala lá do imposto do templo, né? No 24 ele diz assim, quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga imposto do templo? E Pedro respondeu, né? Sim, ele paga. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que vocês acham, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas, para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e ao seu. Irmãos, né, você vê aqui que Jesus ele era realmente honesto. E foi feito aí um grande milagre, que o primeiro peixe lá que Jesus mandou Pedro pegar, tinha lá as moedas. Então, como diz as Escrituras, eu nunca vi o justo desamparado e nem sua descendência passar fome. Irmão, você não vai precisar enganar, você não precisa fazer fraude, você não precisa, né, fazer todas essas coisas que para o mundo isso é bobagem. Que é isso? Que é bobagem. Né? A gente não precisa disso. Deus ele supre todas as nossas necessidades. Em Cristo, todas as nossas necessidades são supridas. Nele, somente nele, segundo a sua ordem. Vá, pegue o peixe, lá vai ter o que você precisa. Vá, costure, e lá vai ter o que você precisa. Vá, venda o curso, e lá vai ter o que você precisa. Amém? Vá, dê aula de inglês e vai ter o que você precisa. Amém? Então, Deus, ele faz dessa forma. A gente não precisa dessas coisas que o mundo acha que é bom, que é importante. Nós temos todas as nossas necessidades supridas em Deus. Ah, mas isso está caro. Ah, mas o imposto é caro. Ah, mas o imposto não é bem aplicado. Ah, mas que isso? Ah, mas o café. Deus supre todas as nossas necessidades. Ah, mas eu adoeci, eu precisei comprar um monte de remédio. Ah, mas eu fiz isso, eu preciso desse dinheiro para isso, para pagar aquilo, para pagar... Deus supre todas as nossas necessidades. Nele, tudo será suprido segundo a vontade dele. Amém? Então, pode ser que demore,
pode ser que não demore, que eu falo no sentido humano, né? Pode ser que leve algum tempo, mas Deus, ele fará da sua melhor forma, porque Ele é soberano. Nada passa desapercebido diante dele. Ele julga com justiça, Ele julga com equidade. Então, Ele sabe realmente do que nós precisamos. Amém? Você crê assim? Glória a Deus. E lá em 1 Pedro, enquanto as pessoas dizem que não, pisou no meu pé, eu piso também, que tô nem vendo. Pisou no meu pé, furou meu olho, eu furo os dois. Glória a Deus por Cristo Jesus. Cristo, o Messias, amém? O Cristo Jesus, o Messias, o ungido de Deus, nosso Salvador. Amém? Glória a Deus por Cristo Jesus, o justo pelos injustos. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Aliás, lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ele diz o seguinte. Perdão, irmãos, o 2:22 mesmo. Ele diz o seguinte. 1 Pedro 2:22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram a pastor e bispo das suas almas. Então ele não tinha motivos para ser pendurado no madeiro, mas ele suportou a vergonha, ele suportou todo o sofrimento, ele suportou a cruz, ele suportou toda a dor, ele suportou todo tipo de escarnecimento que fizeram contra ele, porque era por nós, era por mim, era por você, era pelas pessoas que estão lá fora vivendo dessa forma, porque elas precisam também conhecerem o bom pastor. É porque elas também precisam conhecer o pastor e bispo das nossas almas e se converterem a ele. É porque elas também precisam entender que só há salvação nele, que só há salvação em Jesus. E como viver dessa forma, né? Como viver assim, como viver de forma que realmente agrada a Deus, como viver de forma que realmente a gente entenda que essas coisas do mundo, elas são o contrário daquilo que a gente precisa fazer, porque Deus, ele preparou obra para que andássemos nelas. Como viver isso? Aí sim, no capítulo 3, no versículo 13... que ele vem falando sobre sofrendo por fazer o bem, né? O títulozinho que tem do versículo 8 ao versículo 22. No 9 ele fala, não retribuam mal com o mal, nem insulto por insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção sobre herança. Lá no versículo 13... ele fala assim, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam. Eu acho muito engraçado isso aqui. Eu acho muito interessante o jeito como Pedro, ele fala essas coisas. Você imagina o Pedro que está com a espadada lá na orelha do soldado? Você imagina, olha. Quem há de maltratar vocês se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que vocês venham a sofrer essas coisas por praticar a justiça, vocês serão felizes. Não
não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados com suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal, pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, que é a remoção da sujeira do corpo, mas não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. É a esse Deus que nós servimos, é a esse Deus que pelo seu Espírito foi conduzido ao deserto, que padeceu, que sofreu lá tentações, mas não sucumbiu, que ele resistiu às tentações, ele não cedeu. É a esse Jesus que nós proclamamos Salvador das nossas almas, irmãos. É o Espírito de Cristo que habita em nós agora, que nos dá esse poder de viver assim, santificando Cristo como Senhor do nosso coração. Senhor do nosso coração. Isso quer dizer que você é totalmente dependente dele. Isso quer dizer que nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor, porque ele é o nosso Senhor, Senhor e Bispo das nossas almas. Amém? Então, assim como foi Cristo, assim como foi Jesus, assim como ele sofreu e padeceu essas injustiças que nós humanamente consideramos injustiças, né? Ele não cedeu, ele foi e cumpriu a sua missão. E nós também temos uma missão, amém? Seja em qual área Deus lhe chamou para essa missão, seja no cuidado com as crianças, seja no cuidado com os jovens, seja no cuidado, né, da manutenção do templo, mas cada um de nós aqui tem uma missão de ir e fazer discípulos, de ir e fazer discípulos, de ir e fazer discípulos, amém? Era isso que Deus estava no meu coração, é isso que nós temos compartilhado nas nossas reuniões de jovens, que Deus é bom, que a sua justiça, ela é perfeita, ela não é falha, amém? Que no tempo certo, Deus ele vai fazer aquilo que precisa ser feito, porque ele vê tudo e todas as coisas, inclusive aquilo que está no nosso coração. Ele sabe qual a intenção do nosso coração, ele sabe por que nós nos movemos, ele sabe se a nossa intenção é agradá-lo. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.